3 anos. Foi o tempo que eu dediquei para provar que a Trindade era uma farsa. Eu era cético, investigador, obcecado por desmontar o que eu chamava de invenção de Constantino. Mas algo aconteceu que me paralisou. E não foi um versículo isolado ou um argumento emocional. Foram evidências, pedras, papiros, ossos e palavras escritas em grego, hebraico e aramaico que se recusavam a se encaixar na minha narrativa. Hoje vou te mostrar o que me levou 3 anos para descobrir, e talvez isso mude a forma como você enxerga Deus. Antes de continuarmos, quero que você entenda uma coisa. Este não é um vídeo para quem já tem todas as respostas. É para quem tem coragem de perguntar. E eu sei que tem alguém aqui que está buscando, que quer acreditar, mas que precisa de provas. Se isso soa como você, inscreva-se agora no canal. Junte-se a essa família de buscadores. Vou orar por cada um de vocês. Pai, eu te peço que abras os olhos e o coração de quem está aqui. Dá a eles a mesma certeza que o Senhor me deu, através das evidências e do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Agora, deixa eu te mostrar o que me paralisou. Eu comecei minha investigação pelo lugar mais óbvio, o Novo Testamento. Se a Trindade era uma doutrina inventada no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, então os escritos anteriores não deveriam conter nenhuma clara afirmação da divindade de Jesus. Peguei uma Bíblia grega, o Textus Receptus, e comecei a vasculhar. E o que encontrei foi um choque. Em João 1:1 está escrito: Kai theos en ho logos, e o verbo era Deus. Não um Deus, como algumas traduções tendenciosas tentam forçar. O grego é claro, a palavra theos sem artigo definido, mas com ênfase predicativa. Os manuscritos mais antigos, como o Papiro 75, do final do século II, já trazem essa leitura. Isso é anterior a Nicéia em mais de 150 anos. E não para por aí. Em João 20:28, Tomé se dirige a Jesus. Ho Kyrios mou, kai ho theos mou. Meu Senhor e meu Deus. Uma declaração direta de divindade. E Jesus não o corrige. Pelo contrário, ele o elogia por crer. Mas eu ainda tinha uma saída, dizer que eram interpolações posteriores. Precisei de 3 anos para provar isso, mas as evidências manuscritas dizem o contrário. Existem mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento. Nenhum deles omite ou altera essas passagens. Os pais apostólicos, como Inácio de Antioquia, que escreveu por volta de 110 depois de Cristo, se referem a Jesus como nosso Deus. Na carta aos Efésios, ele diz: há um só médico, carnal e espiritual, gerado e não gerado, Deus feito carne. Inácio foi discípulo do apóstolo João. Ele sabia o que os apóstolos ensinavam. E não é o único. Justino Mártir, no século II, fala do Logos que é Deus. Tertuliano, no final do século II, cunha o termo Trinitas, muito antes de Nicéia. A próxima peça do quebra-cabeça foi a arqueologia. Em 1990, arqueólogos descobriram os ossuários de Yehohanan ben Hakol, em Jerusalém. Um deles continha uma inscrição em grego: Osso de Jesus, Filho de Deus. A datação é do século I. Isso é anterior à escrita dos evangelhos. A comunidade judaica já reconhecia Jesus como divino. Mas tem mais. No Egito foi encontrado um papiro com uma oração chamada Papiro de Dervene. Mas o mais impressionante é um fragmento de uma das primeiras liturgias cristãs, o Papiro de Oxirrinco 840, que inclui uma oração ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. É do 2º ou 3º século. A fórmula batismal de Mateus 28:19 já estava em uso. Vou te contar uma coisa que nunca compartilhei aqui. Durante 3 anos,
Todas as manhãs, eu me sentava com uma xícara de café preto e abria meu aplicativo de devocional. Não era um aplicativo qualquer, era o mesmo que eu uso até hoje. Ele me guia por textos bíblicos, contexto histórico e arqueológico e conexões com os pais da igreja. Foi ali que eu comecei a ver o padrão. Cada passagem, cada descoberta se encaixava como peças de um quebra-cabeça. A Trindade não estava sendo inventada, estava sendo descoberta. Se você quer experimentar essa mesma profundidade todo dia, o link está no comentário fixado. Vale a pena conferir. Agora, continua comigo, porque o que vem a seguir é ainda mais impactante. Pensa comigo, o judaísmo do Segundo Templo era estritamente monoteísta. O Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Como então judeus monoteístas como Pedro e Paulo poderiam adorar Jesus sem trair sua fé? A resposta está na teologia do Logos e da sabedoria. Nos textos judaicos, a sabedoria de Deus, Chokmah, é personificada como uma entidade divina, presente na criação, mas distinta de Deus. Em Provérbios 8, ela diz: "O Senhor me possuía no início de seus caminhos." Filon de Alexandria, um filósofo judeu do século I, descreve o Logos como o segundo Deus. Os primeiros cristãos, todos judeus, entenderam Jesus como essa sabedoria encarnada. Eles oravam a Jesus, cantavam hinos a ele, como em Filipenses 2, 6-11, e o invocavam como Maranata, Senhor, vem. Plínio, o jovem, governador romano da Bitínia, em 112 d.C., escreve uma carta ao imperador Trajano descrevendo os cristãos. Eles cantam hinos a Cristo como a um Deus. Isso é um testemunho inimigo, um romano hostil, confirmando que os primeiros cristãos adoravam Jesus como divino. Mas tem mais. O Talmud babilônico, uma fonte judaica hostil, menciona Jesus e o acusa de praticar feitiçaria e enganar Israel. Por que feitiçaria? Porque ele realizava milagres que só Deus poderia fazer: perdoar pecados, domar tempestades, ressuscitar mortos. Os líderes judeus entenderam exatamente o que Jesus estava reivindicando, quando ele disse: "Eu e o Pai somos um." João 10:30. Eles pegaram pedras para apedrejá-lo. Por quê? Porque tu, sendo homem, te fazes Deus. João 10:33. Eles entenderam perfeitamente. Não havia ambiguidade. Chegou um momento na minha investigação em que eu precisei parar. Literalmente parei de escrever por 3 dias. Era como se cada evidência me empurrasse para uma parede. Lembro de estar no meu escritório, com os papiros impressos na mesa, e pensar: se isso é verdade, então minha vida precisa mudar. Porque a Trindade não é só uma doutrina, é um convite. Um convite para entrar em uma relação que existe desde antes da criação. O Pai ama o Filho ama o Pai, e o Espírito é o laço desse amor. E nós somos convidados a participar desse amor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você realmente parou para adorar Jesus como Deus? Não apenas como um mestre, um exemplo, mas como o Criador do universo, que se fez carne e habitou entre nós. Eu sei que para muitos a Trindade parece complicada, distante, mas eu aprendi que ela é o centro de tudo. Sem a Trindade, a cruz perde o sentido, porque só Deus poderia pagar o preço pelos pecados do mundo. Só Deus poderia vencer a morte. Só Deus poderia nos adotar como filhos. Se você está passando por um momento de dúvida ou se sente distante, escreve nos comentários o que está pesando no seu coração. Eu leio cada um e essa comunidade ora por você. Agora vou te mostrar o que me paralisou definitivamente. A profecia de Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Isso foi escrito 700 anos antes de Jesus e usa explicitamente a palavra El Gibor, Deus forte. Os escribas judeus, ao traduzir a Septuaginta, a Bíblia grega dos judeus do século III a.C., mantiveram Theos Iskyros. Eles entendiam isso como uma referência ao Messias divino. E mais, Daniel 7, 13 a 14, fala do Filho do Homem que recebe domínio eterno e adoração. No Novo Testamento, Jesus aplica esse título a si mesmo. E os líderes judeus entenderam perfeitamente que ele estava se igualando a Deus. A evidência final veio da própria estrutura do Novo Testamento. Os estudiosos chamam de Cristologia alta, a crença na divindade de Jesus desde o início. O hino cristológico de Filipenses 2, 6 a 11 é considerado pré-paulino, ou seja, anterior às cartas de Paulo. Ele declara que Jesus, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a ser usado para seu próprio benefício. Isso é teologia trinitária pura e está datado por volta de 40, 50 depois de Cristo, apenas 1 ou 2 décadas após a crucificação. Não houve tempo para uma lenda se desenvolver. A ressurreição e a divindade de Jesus foram proclamadas desde o primeiro dia. Quero te convidar a dar o próximo passo. Este vídeo pode ser o começo de uma jornada que transforma sua fé de intelectual em vivencial. No comentário fixado, deixei o link para o aplicativo que uso todos os dias. Ele não é apenas um devocional, é uma ferramenta que conecta as evidências históricas e arqueológicas com a palavra, ajudando você a encontrar Deus em cada detalhe. Não deixe para depois. Vai lá agora. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, porque toda semana eu trago conteúdo como este, profundo, honesto, baseado em evidências. E mais uma coisa, pense em uma pessoa que está lutando com a fé, que está em dúvida. Compartilhe este vídeo com ela. Talvez seja a resposta para uma oração que ela fez ontem à noite. Você pode ser um instrumento de Deus na vida dela. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a evidência está aí. A pergunta é: o que você vai fazer com ela?